Olá, eu sou Julia Zafari Monteiro e, juntamente com Andréia da Silva, Eduardo da Silva, Manuela Bonamigo, Matheus Demarco e Michele Macedo, sou responsável pelo projeto Desenvolvimento de um Sistema Web App Responsivo, Exercícios de Mobilidade para Idosos. Nós somos vinculados ao Instituto Federal de Santa Catarina, ao IFSC, no campus Xanxerê. O Estatuto da Pessoa Idosa define como idoso qualquer cidadão que tenha mais de 60 anos. Nesse sentido, o mundo todo tem enfrentado o aumento dessa faixa etária. Isso se refletiu no Brasil pelo Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontou um aumento de cerca de 57,4% nessa faixa etária em 12 anos. Esse aumento, de maneira geral, vem acompanhado por problemas sociais e econômicos relacionados ao envelhecimento populacional. De modo mais específico, você tem um aumento de pessoas que sofrem com questões individuais vindas do processo de envelhecimento, como a perda de mobilidade articular e a maior propensão ao desenvolvimento de certas doenças. Dessa maneira, a prática de atividades físicas é altamente associada com a diminuição e até reversão de alguns desses problemas, sendo uma alternativa eficiente para o aumento da independência e da qualidade de vida desses indivíduos. Ela traz benefícios como a prevenção de quedas, a melhora do equilíbrio, aumento da força muscular e da mobilidade articular. No entanto, diversos fatores, como dificuldades de deslocamento, limitações físicas e barreiras tecnológicas, dificultam que as pessoas idosas acessem de forma presencial programas de prática de atividades físicas. Nesse contexto, a tecnologia mostra-se como um recurso extremamente interessante para facilitar e promover atividades de exercícios físicos. Com isso, o Web App Responsivo Exercícios de Mobilidade para Idosos, ou EMI, tem como objetivo facilitar e incentivar a prática de exercícios de mobilidade e de alongamento a fim de otimizar a independência e a qualidade de vida do público idoso. Para isso, o Web App conta com exercícios que se adequam às limitações desse público-alvo, com notificações de descanso e consumo de água a fim de auxiliar após a realização dos exercícios, com recursos de acessibilidade e usabilidade para garantir que ele seja usável pelo público idoso. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define que a prática de exercícios físicos é um fator de extrema relevância para o idoso e para toda a população, tendo em vista seu papel na diminuição de diversas doenças e na mortalidade de maneira geral. Apesar disso, quando os exercícios físicos são aplicados ao público idoso, é preciso tomar alguns cuidados quanto ao tipo, intensidade, duração e frequência da atividade, tendo em vista suas limitações advindas do processo de senescência. Com isso, é importante se atentar para esses aspectos quando eles vão ser aplicados num aplicativo, principalmente considerando que o idoso usuário não terá um acompanhamento contínuo de um profissional de educação física durante a realização da atividade. Nesse sentido, a Unimed de Campinas classifica os exercícios físicos em 4 tipos: os de mobilidade e flexibilidade, os de resistência, os de equilíbrio e os de força. Os primeiros deles são os que mais se adequam ao EMI, tendo em vista que apresentam baixo impacto, menores riscos para a realização sem um acompanhamento profissional e maior facilidade de execução, e por isso foram escolhidos como o foco principal do Web App. Além disso, como trata-se de um público que possui dificuldades com o uso de tecnologias e de aplicações digitais, é preciso manter a acessibilidade e a usabilidade, ou seja, a garantia de que o usuário conseguirá usufruir do serviço com segurança e autonomia. Para isso, baseou-se nas diretrizes de acessibilidade para conteúdos web da W3C. Optou-se por 2 princípios das diretrizes: o 2.4.2, que aponta a página com título, ou seja, expressa a adição da nomeação explícita de todas as abas e páginas da aplicação, e também o princípio 1, chamado perceptível. Ele explicita a necessidade de você apresentar o mesmo conteúdo com diferentes modalidades de comunicação. Para atender à primeira diretriz, nós optamos por adicionar títulos no topo de todas as páginas do EMI de forma visível, ou seja, com letras grandes. Nesse sentido, o idoso conseguirá ter noção de onde ele está na aplicação a qualquer momento e se localizar, sabendo para qual página ele poderá ir e para qual poderá voltar. Em relação ao segundo princípio, escolheu-se por apresentar multimodalidades de comunicação para o entendimento do exercício. Com isso,
O exercício a ser proposto para a realização será apresentado por meio de um texto que descreve sua execução e benefícios, um áudio que faz a leitura desse conteúdo, além de um vídeo de exemplo, que demonstra a postura inicial do exercício, ou como o movimento deve ser realizado e a sua frequência. Para a escolha dos exercícios de mobilidade e flexibilidade, além da descrição da execução e dos benefícios, contou-se com o apoio dos profissionais de educação física Rafael Mazzucanti e Luciano Marciò e da fisioterapeuta Rosana Gotts. Em relação ao formato de aplicação, escolheu-se o Web App, tendo em vista algumas de suas facilidades e benefícios. Nesse sentido, trata-se de um tipo de software que integra o comportamento de um aplicativo em um sistema web. Portanto, ele inclui as vantagens do sistema web, como maior facilidade de programação, responsividade, flexibilidade e atualizações simplificadas, juntamente com recursos de aplicativos, como notificações push, serviços offline e possibilidade de adicionar um ícone na tela de início. Durante as pesquisas realizadas para a definição do escopo e das ferramentas do M, foram identificados alguns trabalhos semelhantes. O primeiro deles foi o idoso ativo. Se trata de um aplicativo que tem como objetivo principal incentivar a prática de atividades físicas entre os idosos, classificando os exercícios em 2 níveis de dificuldade e em 4 categorias: aquecimento, força, equilíbrio e relaxamento. Nesse sentido, cada exercício conta com detalhamento por meio de um vídeo explicativo e de uma descrição textual. Tal aplicativo apresenta principais similaridades com o M no objetivo central de facilitar e incentivar a prática de exercícios pelo público idoso, além do fato de oferecer um vídeo e uma descrição textual do exercício proposto. Nesse sentido, o M não tem intenção de dividir os exercícios em nível de dificuldade e nem em categoria. Outro trabalho correlato identificado foi o Movimenta. Esse aplicativo tem foco principal em auxiliar profissionais de educação física a acompanharem remotamente o idoso participante do exercício. Nesse sentido, ele é dividido em 2 partes. A parte do profissional de educação física, que é capaz de cadastrar os alunos, criar treinos semanais, inserir descrições de imagens do exercício e enviar questionários personalizados. E a parte do aluno, ou seja, do idoso, que é capaz de responder esses questionários, acessar os exercícios, além de contar com um checklist que permite visualizar quais exercícios já foram feitos e quais ainda precisam ser realizados, além do acesso a um link direto para o WhatsApp do profissional. As principais características que o M encontra em comum com o Movimenta são os exercícios semanais, ou seja, um fluxo de exercícios que muda conforme os dias e não uma lista fixa de atividades, além do checklist, que permite maior visualização de quais exercícios já foram feitos e quais ainda precisam ser realizados. O desenvolvimento do Web App M foi alavancado pela identificação do problema que afeta a população idosa, que é a falta de incentivo à prática de atividade física. Nesse sentido, foi-se a reuniões com o Centro de Idosos de Xanxerê a fim de definir o escopo de forma clara. Dessa forma, dividiu-se o trabalho em 2 etapas. A primeira foi uma análise feita por meio de pesquisas bibliográficas que exemplificou trabalhos relacionados, definiu o problema, conceitos importantes, determinou ferramentas como linguagem de programação, além da criação de recursos para facilitar o desenvolvimento prático, a segunda etapa. Nesse sentido, diagramas UML de caso de uso, classe e de atividade foram desenvolvidos para guiar o desenvolvimento, assim como a modelagem de banco de dados presente nesse slide. Percebe-se que o Web App conta com 5 tabelas, sendo elas idoso, idoso treino, treino, exercícios treino e exercício. Nesse sentido, as tabelas idoso treino e exercícios treino são tabelas complementares. Elas servem para armazenar dados que se referem à conexão entre suas tabelas. Ou seja, a tabela idoso treino armazena dados referentes à conexão entre idoso e treino, e a tabela exercícios treino armazena dados referentes à conexão entre exercício e treino. A implementação prática do M, a segunda etapa de desenvolvimento, encontra-se em fase final. Nesse sentido, utilizou-se a linguagem de programação JavaScript aplicada em operações de back-end e também nas validações do front. Para o banco de dados, utilizou-se o sistema de gerenciamento MySQL para criar a estrutura na plataforma MySQL Workbench e conectá-la por meio do servidor Node.js. Já as linguagens de marcação e estilização utilizadas foram HTML e CSS, feitas para o front-end,
e auxiliadas pelo Bootstrap, um framework que, dividindo as páginas em colunas e linhas, contribui para a responsividade, isso é, contribui para que os elementos de uma página sejam redimensionados e harmonizados dependendo da disposição do dispositivo. Em relação aos exercícios que serão oferecidos, ou seja, de mobilidade e alongamento, contou-se com o apoio dos profissionais de educação física e fisioterapeutas citados anteriormente. Entre alguns dos exercícios escolhidos estão elevação de calcanhares, alongamento do pescoço e rotação de ombro. Nesse sentido, foram definidas quais exercícios seriam feitos e escritas suas descrições, que contam com a execução e os benefícios. Além disso, os membros do grupo ficaram responsáveis por gravar os vídeos e os áudios de apoio. Por fim, para o desenvolvimento prático, utilizou-se a metodologia Ágil Scrum. Ela é uma metodologia que define ciclos periódicos de realização de tarefas, seguidas por reuniões de alinhamento que que geram uma maior eficiência e resultados mais satisfatórios na programação de um projeto. Com relação aos resultados obtidos, a parte da análise com pesquisas bibliográficas já foi concluída. Já a parte prática encontra-se em fase final de desenvolvimento. Esse respeito, conta-se até agora com um banco de dados estruturado e conectado, páginas web para dispositivos de diferentes dimensões e grande parte das operações lógicas. Nesse slide, conta-se com o exemplo de duas telas. A tela inicial, que apresenta o calendário com o dia atual marcado, juntamente com os exercícios para aquela data. Percebe-se que há o checkbox ao lado do exercício, que permite que o idoso marque qual já foi realizado e qual ainda precisa ser feito, assim como um ícone de informação ao lado do exercício, que o direciona à tela de detalhamento, que será mostrada a seguir. Já a tela de recuperação de senha permite que o idoso digite um número para recuperar a senha e um código de acesso para que possa redefini-lo. Enfatiza-se que ambas as telas possuem o título no topo de forma visível, como foi dito que seria feito a partir da diretriz de acessibilidade para conteúdo web. Em contrapartida, ainda há necessidade de finalizar os vídeos e os áudios, além de apresentar o web app como um todo para o público-alvo, a fim de identificar possíveis melhorias a serem implementadas. Nesse slide, conta-se com a tela de login para dispositivos grandes e médios. Aqui, apresenta-se a tela de detalhamento do exercício, que é acessada por meio da tela inicial. Nesse sentido, há o vídeo de exemplo, a descrição textual e, ao fundo, haverá o áudio. O Web App Responsivo M é uma clara demonstração de como a tecnologia, quando aliada a um propósito bem definido, é capaz de auxiliar na melhora da qualidade de vida da população. O M integra o incentivo e a facilitação à prática de atividades físicas para as pessoas maiores de 60 anos. Além disso, os recursos de acessibilidade e usabilidade garantem que tais pessoas vão poder, de fato, utilizar a aplicação com facilidade, autonomia e segurança. Apesar dos testes ainda não terem sido realizados, o M tem grande potencial de atingir os seus objetivos propostos, tendo em vista o progresso feito até agora e a atenção que foi dada às necessidades do público-alvo. Além disso, percebe-se que o seu desenvolvimento é de grande interesse público, não só pelo enfrentamento do crescimento da população idosa, mas também porque o desenvolvimento de aplicações no sentido do M são capazes de influenciar outras pessoas a desenvolverem alternativas digitais para a resolução de problemas sociais. Nesse sentido, durante o desenvolvimento do nosso Web App, notou-se como principais desafios a integração da responsividade, ou seja, a harmonização dos elementos da tela em diferentes tamanhos e dispositivos e a escolha dos exercícios, ou seja, o oferecimento de atividades físicas que se adequem às limitações do público-alvo sem causar mais lesões e facilitando a sua prática. Essas são as nossas referências e, por fim, temos contato dos autores. Julia.zm06, @aluno.ifsc.edu.br, michel.kramer, @ifsc.edu.br, andrea.weber, @ifsc.edu.br e outros e-mails que possibilitam que vocês entrem em contato com os autores, como eduardo.has2007, @aluno.ifsc.edu.br, manuela.b2071, @aluno.ifsc.edu.br e mateus.fd05, @aluno.ifsc.edu.br.
Pedimos encarecidamente que, caso haja alguma dúvida, entre em contato por meio desses e-mails com algum dos autores. Agradecemos a participação no evento e sua atenção na nossa apresentação. Muito obrigada!